Olá, gente! Nós voltamos para falar com vocês sobre Jardim Fechado é o nosso casamento. Isso, essa série sobre o Jardim Fechado fala muito sobre como cuidar do seu casamento, exemplificando como se ele fosse um jardim mesmo. E um dos primeiros pontos que a gente precisa de pensar é: o meu casamento tem sido um jardim bonito ou tem sido um jardim cheio de ervas daninhas? E neste vídeo nós vamos falar sobre isso. Fica com a gente! E se você encarar o seu casamento como um jardim, você tem que pensar que num jardim, muitas vezes, você também, além de arrancar algumas ervas daninhas, você tem que plantar plantas novas no lugar. E essas plantas novas também têm que ser muito bem escolhidas. Então, para você ter um bom jardim, um jardim agradável, depende da limpeza e das plantas que você vai acrescentar no seu jardim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, limpeza do seu jardim. A Bíblia fala lá em 1 João 1, 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você precisa, antes de mais nada, convidar Jesus para o seu jardim. E uma maneira que um exemplo que a gente usa muito são sempre os conflitos que acontecem durante a caminhada, né? E nós hoje entendemos que conflitos não é ruim. A maneira que às vezes nós resolvemos os conflitos são ruins. Conflitos, quando a gente conversa e tá ali para edificar e abençoar, beleza? Mas se a gente só tá para brigar, é melhor não conversar. Interessante que as pessoas brigam por causa de dinheiro, brigam por causa de educação de filhos, brigam por causa de até por coisas mais simples que tem na casa, como quem vai arrumar a cozinha, quem não vai. As pessoas brigam por tantas coisas e às vezes esquecem as coisas mais importantes que tem que conversar. E aí, tudo isso vai gerando mágoas na vida das pessoas. E a mágoa é como alguém que arrasta um defunto preso em alguma parte do corpo e fica arrastando esse defunto para cima e para baixo. A mágoa já não vai te acrescentar em mais nada. Você está magoado, chateado, você vai arrastando isso e muitas vezes o único que está com um problema é você. E você precisa resolver isso, ir lá, liberar perdão, conversar, acertar e largar o defunto para lá, porque chega uma hora que esse defunto cheira mal, esse defunto fica pesado na sua caminhada. A mágoa é assim, vai pesando, vai fazendo que você fique uma pessoa amargurada. E o pior, que muitas mulheres sentem essa mágoa, e a maior parte de quem sente mágoa são as mulheres. Os homens são mais tranquilos, né? Eles passam por um problema e eles se esquecem e tocam a vida pra frente. Mas nós, mulheres, nós temos um HD gigante aqui na nossa cabeça e nós começamos a lembrar de coisas do passado. E às vezes a gente pega um problema que já aconteceu, já foi resolvido, já foi perdoado e novamente a gente traz a memória. É quando você ressente. A palavra ressentimento é quando você sente tudo de novo. Então aquela mágoa que estava guardada, você estava arrastando, você se lembra de que em, 13 de maio de 1974 ou 12 de agosto daquele ano de 1998, aquela pessoa falou aquilo pra você, o seu marido falou aquilo pra você na frente de uma outra pessoa, você lembra tudo aquilo de novo e você ressente e aquela mágoa te faz sofrer. E quando a gente sofre por dentro, às vezes a gente chega até a adoecer por fora, o corpo sofre. Eu notei que numa certa fase da nossa vida, a Jo estava ficando muito magoada comigo porque eu era muito gastão. Eu simplesmente ia nos lugares e via um negócio e falava assim, vou comprar. E muitas vezes eu não fazia, fazia conta a curto prazo, não fazia conta a longo prazo. E isso foi dando bastante conflitos, mas nós sentamos, conversamos e hoje tudo que a gente gasta é combinado.
Uma outra erva daninha muito terrível na vida dos casais é o ativismo. Tem pessoas que fazem coisas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, trabalham, tem 2, 3, 4, 5 coisas que costumam fazer, atividades para lá, atividades para cá, tem compromissos com amigos, compromissos com família, compromissos com tanta família que eu falo assim, familiares, não a família da casa, né? Primos, amigos distantes e até a própria igreja mesmo. A gente tem tantas coisas para fazer, é um ativismo terrível e isso gera muito desacordo entre os casais. E muitas vezes a pessoa tem esse ativismo todo para não ficar sozinho com a pessoa que dorme com ela, que é a esposa, que é o esposo. Então, você precisa ver se o seu ativismo é em função de trabalho ou se é uma fuga. Se for uma fuga, precisa ser tratado. Você precisa ter prazer em estar com a pessoa que vive com você. Eu tenho prazer de conversar com a Jo, eu tenho prazer de fazer coisas junto com ela. Essa semana, gente, nós tivemos um prazer ativismo espetacular. Foi a semana em que nós nos tornamos avós. O Samuel chegou, gente. Algo maravilhoso de Deus para a nossa vida. É exatamente isso que eu ia falar. É lógico que existem muitas situações especiais onde a vida da gente se torna muito corrida por algum motivo muito específico. Não estou falando disso, estou falando daquele ativismo que você faz porque você precisa de estar fazendo alguma coisa para não estar junto com o cônjuge. É isso aí, vovó. É isso aí, vovô. Antes de continuarmos este vídeo, a gente quer pedir para você que você inscreva no canal, comente, compartilhe, clique no sininho, faça como o Laércio e a Kátia lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que sempre estão nos acompanhando. Amigos preciosos. Outra coisa que nós precisamos limpar do nosso casamento é o perfeccionismo. Perfeccionismo é algo que precisamos fazer tudo com perfeição. Mas muitas vezes isso não vai sair tudo com perfeição. Né? Esse é um problema que eu tenho, porque eu gosto de tudo muito bem explicadinho, de tudo muito certinho. E se alguma coisa não sai do jeito que eu planejei, eu costumo sofrer. E aí eu fazia o Wilson sofrer com isso, porque eu queria o tempo todo que tudo estivesse do jeitinho que eu planejei. E nem sempre acontece assim. E muitas vezes nós idealizamos algo na nossa mente, no nosso pensamento, que a outra pessoa tem uma maneira diferente de fazer. E não quer dizer que só a sua maneira está certa de fazer. Então, perfeccionismo nós precisamos fazer com perfeição, mas nada com exagero. Sabe aquela coisa de, eu não gosto de surpresas. E eu não gosto de surpresas, e eu não gosto de surpresas. Então, a gente fica querendo que tudo seja do jeitinho que a gente planejou e do jeitinho que a gente pensou. E até, muitas vezes, a gente não comunica isso. Você não comunica como você tinha planejado para o seu cônjuge. Então, ele não tem uma bolinha de cristal onde ele vai adivinhar o que você queria. Então, perfeccionismo é uma erva daninha que você tem que arrancar do seu jardim. Acusações. Nossa, como isso é complicado, né, Ju? É verdade. Às vezes a gente tem uma motivação, uma vontade de ficar acusando. Foi você, sua culpa, por causa de você tudo isso aconteceu. E aí também a gente fica armado, sabe? Antes de saber a versão da outra pessoa, a gente já pega a arma, pega a faca, pega o facão, pega, né? E já vem armado pra cima do cônjuge dizendo, você fez isso, você... E detalhe, muitas vezes quando nós acusamos, a gente é que estava errado. A gente se acusa para se defender. Tem uma frase de Freud que fala assim, que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, se você está acusando o seu cônjuge de alguma coisa, olha primeiro para dentro de você e verifique se esse problema que você está acusando não veio exatamente de uma atitude sua, de uma coisa que você fez e aí a reação dele fez com que você ficasse desagradado. E muitas vezes nós queremos justiça para os outros e misericórdia para nós, né? Então,
Nós precisamos, em todas as situações, agir com empatia, agir, nos colocarmos na posição do outro para tentar entender. E quando nós fazemos isso, toda conversa que nós vamos ter é para ajustar, é para melhorar o relacionamento. Acusação é uma coisa terrível de verdade. Não acuse o seu cônjuge antes de saber a versão dele, saber as motivações dele. Então você, bom jardineiro do jardim do seu casamento, arranque a mágoa e plante o perdão. Arranque a acusação e plante o respeito. Arranque o ativismo e plante tranquilidade. Arranque a acusação e plante palavras de bênção no seu casamento. E com certeza o seu casamento vai ser um casamento muito mais feliz. Tudo isso que nós falamos não veio com o seu casamento. Vocês foram incorporando e foram deixando essas coisas entrarem no casamento. Então, limpe o seu jardim e você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer. O seu jardim vai florir, vai ser muito legal. Casamento só cresce, ou no seu jardim só cresce o que você permite. Então, até o próximo vídeo.